Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, por mais esta rica oportunidade que Ele tem nos concedido de nós estarmos juntos, reunidos em Sua presença, para juntos adorarmos, exaltarmos e bendizermos o Seu santo nome na beleza da Sua santidade. Quero aqui agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jair. Deus abençoe pela confiança. Ao meu amigo Diego, Deus abençoe em nome de Jesus. E a todos os obreiros que estão na minha retaguarda, Deus vos abençoe. Amém. Também louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa que está ali me acompanhando sempre. É uma bênção de Deus na minha vida e no meu ministério. Queridos, abra junto comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 2, e eu quero ler juntamente com os irmãos, versículo de número 39 a seguir. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 39 em diante. Amém, meus queridos? Amém. Diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais, pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes obediente. E a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero aqui nesta noite ser breve naquilo que Deus colocou no meu coração, e orando a Deus, o Espírito Santo me direcionou a esse texto, para falar nesta noite ao coração dos adolescentes, ao coração da igreja de Cristo aqui presente. Quando nós olhamos e lemos este texto, que está no Evangelho de Lucas, a partir do seu versículo de número 39, do capítulo de número 2, eu acho interessante o texto relatar para nós que eles haviam acabado de cumprir, segundo tudo, a lei do Senhor. Ora, ele está falando aqui a respeito, se nós lermos alguns versículos atrás, a respeito do nascimento de Jesus, como era de costume e fazia parte da lei, eles guardavam o período de 7 dias, que era o período que eles usavam para que logo depois fosse feita a circuncisão. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos encontrar aqui
melhor dizendo, era o período onde eles realizavam a circuncisão. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos entender também que dentro da tradição era o tempo em que a mulher, ela utilizava-se para fazer a purificação. Era assim que havia sido determinado por Deus na lei. A Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele está com Maria e José, passado-se o tempo, naquela época, o governador César Augusto, a Bíblia vai dizer que faz um decreto, e este decreto era que todos os que nascessem fossem registrados ali em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que, passado o período, José e Maria vão subir para Jerusalém, tanto para registrar o menino, como também para apresentá-lo diante do Senhor. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo de número 2, no versículo de número 25, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E a Bíblia vai dizer para nós que este homem, a Bíblia vai apresentar algumas qualidades dele. Ele era um homem justo, temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando eu li este texto, o meu coração se alegrou, porque aqui eu encontro neste homem qualidades que nós também precisamos ter nas nossas vidas. Ora, o texto vai dizer que ele era um homem justo, vai dizer que ele era um homem temente a Deus, mas que também ele esperava a consolação do seu povo, Israel, porque se os irmãos olharem o contexto bíblico, Israel, naquela época, estava sendo governada, havia sido tomada pelo Império Romano. Quem governava, quem mandava em Jerusalém era o Império Romano. Ora, e a Bíblia vai dizer que é dentro deste contexto aonde o povo estava sendo oprimido tanto na parte de impostos, como também se sentindo sem um governo que os beneficiasse. Ora, a Bíblia vai mostrar para nós que dentro deste contexto de opressão, um contexto aonde alguém olha para o povo em Israel, em Jerusalém, vê um povo triste, vê um povo oprimido, é dentro deste contexto que vai aparecer este homem, e a Bíblia vai dizer, ele é temente, ele é justo, mas ele também espera a consolação do seu povo. Aleluia! A Bíblia vai dizer que a este homem, por nome de Simeão, vai ser revelado pelo Espírito Santo que ele não haveria de morrer sem que os seus olhos vissem, contemplassem a consolação de Israel através da pessoa de Jesus Cristo. Ora, quando a Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número 27, do capítulo de número 2, ela vai dizer que o Espírito que estava sobre ele, o Espírito vai conduzir ele até o templo, e quando ele chega no templo, aleluia, José e Maria estão subindo para apresentar o menino Jesus. José e Maria estão chegando no templo para apresentar o menino Jesus, aleluia, e quando ele vê, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, quando ele vê Maria e José chegando com Jesus, aleluia, a sua alma se alegra, o seu coração regozija, porque ele entende, é o Cristo, é o Messias prometido, porque não foi carne, não foi sangue quem revelou a ele, mas foi o Espírito do Senhor Jeová. Oh glória! Quando eu olho para esse texto, a minha alma se alegra. Por quê? Porque o texto diz, é o Espírito quem conduz Simeão até o templo.
O texto diz, é o Espírito que revela Jesus no meio do templo. Oh, aleluia! Sabe o que eu quero dizer? Através deste texto, ao coração de quem ouve aqui nesta noite, o Espírito Santo é quem nos revela que Jesus está presente no ambiente. É o Espírito Santo quem nos revela que Jesus está presente na casa. Sabe por quê? Você já entoou cânticos de alegria aqui nessa noite, enquanto estava louvando os hinos da harpa, enquanto estava adorando a Deus com os hinos avulsos. Foi o Espírito Santo que te deu a garantia que Jesus está presente neste lugar, que Jesus está presente aqui nessa casa. Você não precisou perguntar para a pessoa que está do teu lado, você não precisou cutucar alguém para perguntar, Jesus está aqui, não. O Espírito Santo fez queimar no teu coração, dizendo, Jesus está na casa, Jesus se faz presente no ambiente. Sabe o que eu me alegro com esse texto? É que a Bíblia vai dizer que Simeão, ele esperava a consolação de Israel. Esse homem, ele tem temor, este homem, ele é justo, e este homem, ele tem esperança de que a situação que o seu povo está vivendo vai mudar, que a situação que a nação está vivendo vai mudar. Por quê? Porque Deus já havia falado no coração dele que haveria de enviar o Cristo, que o Cristo haveria de nascer. Então, ele tem esperança no seu coração. O seu coração transborda de esperança, o seu coração transborda de alegria. E quando ele vê Jesus, o Espírito testifica no seu coração. Aleluia! É como se eu estivesse olhando e vendo Simeão, e Deus falando no coração dele. Lembra que eu falei que o Cristo haveria de vir? Eis ele aí, e ele está presente, eis ele aí. Parece que eu vejo Deus dizendo para Simeão, a provisão que o meu povo estava necessitando está manifesta no Cristo aqui. A provisão que o meu povo estava necessitando para ser liberto da opressão, não só do Império Romano, mas da opressão do Império das Trevas, está presente aí. Aleluia! E eu quero liberar uma palavra profética ao coração de quem me escuta aqui nessa noite. Deus está presente aqui através de Jesus Cristo e através da pessoa bendita do Espírito Santo, revelando no nosso coração que hoje tem provisão do céu para alguém que chegou aqui. Hoje tem provisão do céu para alguém que orou, para alguém que clamou e disse, Deus, eu necessito de uma provisão do céu. E eu venho com uma palavra de Deus para te dizer, através de Jesus Cristo, tem provisão para a tua casa, tem provisão para a tua família, tem provisão para o teu ministério, tem provisão no teu trabalho. Se prepara para viver a provisão de Deus neste ano de 2023. É a provisão chegando para Israel, é a provisão chegando para o povo de Deus. E quando eu olho para o texto, ele vai dizer que Simeão se alegra, Simeão regozija, ele fica feliz. Os seus olhos estão vendo agora o Cristo, aquele que Deus haveria de enviar para consolar o seu povo. Então ele ora ao Senhor e diz, pode despedir o teu servo em paz, pode despedir o teu servo em paz. A Bíblia vai dizer que passado este período, o texto onde nós lemos, no capítulo de número 2, no versículo de número 39, vai dizer que quando eles acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, eles vão voltar para a sua cidade, Nazaré. E o texto bíblico vai relatar, no versículo de número 40, que o menino crescia e se
fortalecia, mas este fortalecimento, aleluia, é em espírito, porque dentro do seu espírito, ele está sendo fortalecido, dentro do seu espírito, ele está sendo renovado, dentro do seu espírito, ele está sendo fortalecido, dentro do seu espírito, Jesus, ele está crescendo, e está crescendo com a graça de Deus, está crescendo com a ousadia de Deus, está crescendo com a sabedoria dada por Deus, está crescendo debaixo da graça de Deus, e a minha alma se alegra por isso, porque Deus me trouxe aqui nessa noite, para dizer para alguém: cresça sim, aleluia, mas cresça debaixo da graça de Deus, cresça sim, mas cresça debaixo da autoridade dos céus. Deus está falando ao coração dos adolescentes desta igreja, dos irmãos desta igreja: eu tenho graça para a tua vida, e eu quero te fazer crescer, eu quero te fazer um instrumento nas minhas mãos, eu quero usar a tua vida para a glória do meu nome. É Jesus crescendo, e crescendo em graça, crescendo em sabedoria, e para Jesus crescer em graça, para Jesus crescer em sabedoria, eu entendo aqui que tem, aleluia, por trás de tudo isso, primeiro, um Deus que está dando graça, um Deus que está cuidando, não só do menino Jesus, mas está dando graça para os seus pais, para que eles possam ensinar, para que eles possam instruir, para que eles possam orientar. Parece que eu vejo Jesus caminhando com José, e José ensinando Jesus, e dizendo: Jesus, está escrito na lei, guarda isso no teu coração, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com teu entendimento, todo o teu entendimento. Parece que eu olho, aleluia, e vejo José, todos os dias, ensinando Jesus, instruindo Jesus, e dizendo: lá na lei está escrito, Jesus, lá na lei está escrito assim, na lei está escrito: amarás o Senhor teu Deus, então ame a Deus, seja fiel a Deus. Parece que eu vejo José instruindo, e enquanto José está instruindo, Jesus está crescendo, enquanto José está ensinando, Jesus está aprendendo, enquanto José está orientando, Jesus está recebendo. Eu quero nessa noite liberar uma palavra para os pais que aqui estão presentes. Deus vai te dar graça para você continuar instruindo o teu filho em sabedoria. Deus vai continuar te dando autoridade dos céus para você instruir, para você orientar, porque Deus vai fazer do teu filho, da tua filha, um grande homem, uma grande mulher na presença dele, e o nome dele será glorificado. Aleluia! Eu vejo Jesus crescendo, e o texto vai dizer: ele cresce e ele se fortalece. Aleluia! Ele vai crescendo e Deus vai fortalecendo a alma dele através da palavra. Ele vai crescendo e ele vai sendo fortalecido pela palavra. E quando eu olho no versículo de número 41, a Bíblia vai relatar que dentro do costume, aleluia, Jesus, ele juntamente com sua família, subia todos os anos para Jerusalém, como era de costume, para que eles pudessem oferecer sacrifício ao Senhor. O texto vai dizer que é a festa da Páscoa. Jesus, ele vai subir junto com as suas famílias, junto com a família, e a Bíblia vai dizer, no versículo de número 42, que tendo ele já 12 anos, eles sobem para Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Mas quando nós olhamos no capítulo de número 42, aleluia, no capítulo de número 40, no capítulo 2, versículo 43, o texto vai dizer que regressando eles, terminados aqueles dias, Jesus ficou em Jerusalém, porém, os seus pais não o souberam. Quando eu olho para este texto, aqui, eu começo a aplicar aos nossos corações aquilo que Deus direcionou na minha vida, na minha alma, para transmitir aqui nessa noite. E eu quero falar ao teu coração sobre valorizar a presença de Jesus. Quando nós olhamos para este texto, era de costume, eles estavam habituados a subir, todos os anos adorar, voltar para sua casa,
Mas neste ano em especial, no 12º ano de vida de Jesus, eles sobem para Jerusalém, fazem o que é de costume fazer, estão acostumados com a rotina de subir ano a ano, oferecer sacrifício, participar da festa e retornar para sua casa. Sobe ano a ano, oferece sacrifício e volta para casa. Mas o texto vai nos dizer que nesta ocasião, eles sobem para Jerusalém, oferecem sacrifício e agora estão voltando para casa. Mas eles já estavam tão acostumados com essa rotina, que a Bíblia vai dizer que Jesus não foi com eles para casa, e eles não o souberam, não perceberam, não ficaram atentos que Jesus não estava no meio deles. A Bíblia vai dizer que eles andam caminho de um dia. Ora, e o texto vai relatar para nós que passado, aleluia, este período, a Bíblia vai relatar que eles, cuidando que Jesus estivesse no meio dos seus familiares, que Jesus estivesse ali, brincando com alguma outra criança, eles começam a procurar, mas depois de um dia de caminhada, eles percebem, Jesus não está mais no nosso meio. Eles percebem, Jesus não está mais com a gente. E agora, precisamos voltar para encontrar Jesus. O texto vai dizer que eles voltam a Jerusalém, voltam para procurar Jesus. E quando o texto relata para nós que durante 3 dias eles procuram por Jesus, eles vão atrás de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer para nós que no 3º dia é que eles vão encontrar Jesus. Olha só que prejuízo. Para perder Jesus foi 1 dia, mas para achar foi 3. Para perder Jesus foi assim, mas para achar ele de novo. E olha que interessante, porque o texto bíblico nos dá margem para que possamos entender que eles começaram a procurar Jesus. Imagino eu, Maria e José, traçando a rota. Nós passamos no mercado, nós passamos em tal lugar, passamos lá enquanto estávamos festejando. Vamos lá, procurou Jesus e não achou. Procurou Jesus e não achou. Passou 1 dia, não achou Jesus. Passou 2 dias, não achou Jesus. Por quê? Porque estavam procurando Jesus no lugar errado. E aí que mora o problema. O problema não é você procurar Jesus. O problema é você procurar Jesus no lugar errado. O problema é nós procurarmos Jesus no lugar errado. E eu preciso dizer isso essa noite. Eu estou falando uma mensagem não só para adolescentes, mas para uma igreja. E Jesus nessa noite direciona isso ao nosso coração. Onde é que nós temos procurado a Jesus? Aonde é que nós temos buscado a Jesus? Porque Jesus, para nós encontrarmos, ele tem um endereço. O endereço dele não mudou. O endereço dele continua sendo o mesmo, André. O endereço de Jesus permanece sendo o mesmo. Aleluia! E o texto vai dizer, foi 3 dias para achar. Foi 3 dias procurando Jesus nos lugares errados. Onde é que nós temos procurado Jesus? Jesus não está lá naquele joguinho que você fica jogando 3 horas da manhã. Jesus não está quando você está com um pé de um lado e um pé do outro, não. O endereço de Jesus, ele continua sendo o mesmo, eu repito aqui. E o próprio Jesus diz, quer me achar? Pode buscar, que você vai me achar. Mateus 7,7 ele diz, pode pedir, eu tenho resposta. Pode buscar, você me encontra. Mateus capítulo de número 6, ele disse assim, o meu endereço, sabe onde é? Entra no quarto.
feche a porta, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Fala com Deus em secreto, porque o Deus do secreto publicamente te recompensará. Jesus está aqui nessa noite, Ele está dizendo: me busca no lugar correto, o meu endereço continua sendo o mesmo. Bate o teu joelho no chão, ora, porque eu ainda sou o Deus que ouve oração. Aleluia, aleluia. Eles procuram Jesus. Um dia, 2 dias, 3 dias. No terceiro dia eles acham Jesus. E aonde é que Jesus está? Jesus está no templo. Eles procuram em todo lugar, procuram no comércio. Rapaz, a gente passou naquele outro ponto da festa, vamos lá, Jesus estava, não está lá. Passou no outro, não, Jesus não está lá. Vamos no templo. É o único lugar que a gente não foi ainda, a gente passou em todo lugar, mas a gente não foi no templo ainda. Aleluia! Quando eles entram no templo, eles ficam maravilhados, porque Jesus não está machucado, Jesus não está com nenhuma atadura, mas Jesus está sentado no meio dos doutores, e tem um monte de doutor de boca aberta dizendo: meu Deus, que coisa maravilhosa que sai da boca dele, meu Deus, tão novo, mas tão inteligente, meu Deus, tão novo e tão sábio. Sabe por quê? Porque Jesus estava no lugar certo, o Espírito estava sobre ele, e a graça de Deus era abundante na vida de Jesus. Quando eles acham Jesus, Jesus está no templo. E deixa eu dizer aqui nessa noite, abrir um parêntese, para dizer ao teu coração aqui nessa noite, ao meu coração, Jesus, Ele quer ser achado por nós. Jesus quer ser achado por nós, mas deixa eu te dizer, não perca Jesus para depois querer procurar, não. Jesus, Ele está dizendo a todo tempo: se você me buscar, você vai me achar. Mas não espera perder Jesus para correr atrás dele, não. Busca Jesus, ora a Jesus, clame a Jesus, invoque a Jesus, enquanto tiver fôlego de vida em você, ore, clame, busque a Ele, porque Jesus está dizendo: se você me buscar, eu vou me deixar ser achado por vocês. Eles entram no templo, ficam maravilhados porque Jesus está falando com os doutores. E é interessante que o texto diz que Jesus está falando com os doutores, mas também Jesus está ouvindo. Jesus está falando, mas Jesus também está ouvindo. O que fala, senta para ouvir. Ele está ouvindo, porque Jesus, aleluia, Ele aprendeu em casa, mas Ele entende, no templo também eu vou para aprender. Aleluia, e eu quero aqui abrir um parêntese, porque o Jesus que eu vejo no templo é o mesmo Jesus de casa, e o Jesus do templo é o Jesus que está lá na casa também. Aleluia, eu não entendi, pregador. Eu vou dizer para você aqui nessa noite, o Jesus que está com você aqui, Ele tem que ir embora com você para a tua casa, Ele tem que ir embora com você lá para a tua escola, Ele tem que ir embora para você lá na vizinhança. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está com a gente aqui, mas Ele tem que ser o nosso Jesus lá fora também. Ele tem que ser o nosso Senhor aqui, mas Ele é o nosso Senhor lá fora também. Aleluia. Eles ficam maravilhados. Jesus está ensinando, mas está ouvindo. E o texto vai dizer que uma pergunta é dirigida a Jesus. A sua mãe vai olhar para ele: Jesus, eu e seu pai estavam tão preocupados, Jesus. A gente procurou em tanto lugar. E a gente não te achou, a gente estava ansioso, estava preocupado. Jesus falou: por que vocês me procuraram em tanto lugar? Eu estou no mesmo lugar desde a hora que a gente chegou de viagem.
Desde o momento que a gente chegou de viagem, os dias que a gente passou aqui, eu estava no mesmo lugar. Era só vocês me procurar aqui, porque eu não mudei de endereço. Eu estou no lugar certo, no momento certo, no lugar exato. É só me procurar. Irmãos, eu vou falar de novo aqui. Jesus não mudou de endereço. Ele está dizendo aqui, é só me buscar no lugar certo. É só orar, é só clamar. Aleluia. Pregador, você poderia pregar nessa noite uma outra mensagem. É sim, mas eu sou direcionado pelo Espírito Santo, e Ele está falando ao coração de alguém aqui. A nossa geração ainda é uma geração que busca Jesus, mas busca Ele no lugar certo. Aleluia, aleluia. E deixa eu te dizer aqui, para nós já finalizarmos, deixa eu te dizer que buscar Jesus é a melhor coisa que existe. Buscar Jesus é a coisa mais preciosa que existe. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o autor da nossa salvação. Jesus é a fonte da nossa vida, a fonte da nossa esperança. Jesus é aquele que era, e há de vir. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é aquele que tem nas mãos todo o poder, toda a autoridade. E buscar a Jesus é a melhor coisa que existe para nós. Nós só estamos aqui porque um dia Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. Aleluia. E qual é o nosso dever? Buscar a Ele, dar o nosso melhor a Ele, render a nossa vida a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. E se você tem glória para Ele, irmãos, eu ofereço o teu glória a Deus, o teu aleluia para Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Jesus é melhor do que qualquer coisa que exista nesse mundo. Jesus é melhor que carro, Jesus é melhor que moto, Jesus é melhor que dinheiro, Jesus é melhor que riquezas. Aleluia. Não é pecado você ter nada disso, mas se você tiver tudo isso e não tiver Jesus, você não tem nada. Aleluia. Jesus é melhor, irmãos. Jesus é melhor do que uma ação na Petrobras. Jesus é melhor do que qualquer jogo de videogame que você jogue por aí. Jesus é melhor do que qualquer filme que passe no cinema. Jesus é melhor do que qualquer, aleluia, do que qualquer coisa que você possa buscar na face dessa terra. E Deus está falando ao coração de alguém aqui: busque Jesus porque Jesus é melhor. Clame a Jesus porque Jesus é melhor. Não se entregue às amizades, se entregue a Jesus. Não se entregue às propostas, se entregue a Jesus, porque Jesus é melhor para as nossas vidas. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Ter a presença de Jesus é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Aleluia. Só Jesus pode fazer o que as coisas desse mundo não podem. O nosso dinheiro pode até pagar bons médicos, mas o nosso dinheiro não compra a saúde. O nosso dinheiro pode até pagar status, aleluia, para alguém ter status, mas o nosso dinheiro, ele não compra um lugar no céu, não compra o nosso nome escrito no livro da vida. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele verteu o seu sangue, aleluia. E Pedro vai dizer: não foi com ouro, não foi com prata e não foi com coisas corruptíveis que vocês foram comprados da vossa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Então busca Jesus porque Ele deu o seu melhor. Então busca Jesus porque Ele tem o melhor para a tua vida. Jesus é melhor que o namoradinho de escola. Você riu, né? Dá glória a Deus. Jesus é melhor do que o galanzinho lá da escola. É sim, sabe por quê? Porque Jesus, Ele pode te preparar um casamento. Jesus pode te preparar uma família abençoada. Jesus pode te preparar um ministério abençoado. Busque a Jesus, porque em Jesus você vai achar o que você precisa. Busque a Jesus, porque em Jesus você tem a resposta. Busque em Jesus, porque Jesus, Ele tem todo o poder para mudar a tua vida, abençoar a tua história, abençoar a tua casa, a tua família. Jesus está aqui, Ele está dizendo: eu tenho o melhor para você. Oh, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Calabai, oh neve assúria.
Amaio renasce a candonebre alaia surimicai. Aleluia! O que eu gosto, e eu finalizo aqui, é que eles ficaram maravilhados, vendo Jesus no templo. Depois da resposta de Jesus, continuam maravilhados. E o texto bíblico vai dizer que eles voltam para sua casa. Mas o texto bíblico também vai dizer, no versículo 52 do capítulo 2, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. O Jesus que começa crescendo debaixo da graça de Deus, vai continuar crescendo debaixo da graça de Deus. Aleluia! Eu vou transmitir melhor a mensagem para você compreender. Continue crescendo debaixo da graça de Deus, porque a graça de Deus vai ser contigo até o final da tua trajetória. Continue buscando a Deus, porque a graça de Deus vai continuar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e o nome dele vai continuar sendo glorificado no nome de Jesus. Meus queridos, debaixo dessa palavra, eu quero saber, tem alguém que está no nosso meio nessa noite? Pela primeira, segunda, terceira, eu costumo dizer, o importante é que você está aqui nessa noite, ouviu falar de Jesus e quer entregar sua vida para Ele como único e suficiente Salvador da tua alma. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levanta uma das suas mãos. Jesus pode mudar a tua história hoje, pode mudar a tua vida hoje. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele nessa noite? Levanta uma das suas mãos, nós vamos orar por você. São todos da casa? Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Estenda as tuas mãos aos céus em nome de Jesus. Querido Deus, bendito e eterno Pai, te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, ó Pai. O Senhor é aquele que sustenta-nos com as tuas mãos potentes e poderosas, e nesta noite nós podemos contemplar o teu mover entre nós, em meio aos louvores, podemos sentir a tua presença, a tua palavra foi pregada, Senhor, e eu creio, o Senhor vai continuar dando graça, não só para esses adolescentes, mas para a tua igreja, continuar crescendo em sabedoria, em temor, e o teu nome continuar sendo glorificado e engrandecido na vida de cada um deles. Pai, eu te louvo, eu te exalto, te agradeço por cada um, ó Pai, em nome de Jesus, continua operando a tua obra, é a nossa oração, amém, Jesus.